Seja bem-vindo ao vídeo da primeira programação da igreja de Caraguatatuba. É uma igreja reformada, então temos o primeiro vídeo da primeira programação gravada. A gente tem essa programação já há bastante tempo, mas gravada é a primeira vez. Então você vai conhecer um pouco de como é esses momentos da nossa programação. Então a programação foi do culto no lar. Então nós temos momentos durante o mês que fazemos esse culto no lar na casa dos irmãos. Esse culto ele é especialmente focado para evangelizar pessoas. Então a gente convida as pessoas que não fazem parte da nossa igreja e muitas vezes não são crentes para ser evangelizada durante o culto. Mas não é só o culto, também temos momentos de comunhão, de conversa e também tem bastante comida. Então, depois desse vídeo você vai acompanhar alguns momentos que a gente teve nessa reunião no lar. Então a reunião foi na casa do irmão João Nicolau, aqui em Caraguatatuba. Então não saia daí e acompanhe alguns momentos que a gente teve nessa programação, nesse culto no lar, beleza? Então fique aí e acompanhe. Forte abraço. É um prazer poder receber vocês aqui nessa noite, tá bom? Nós vamos iniciar. Vamos agora exaltar o nome do Senhor. Vamos louvar o cântico de número 75. Nós temos uma pasta, é na página 75. Ele é exaltado. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3. Nós iremos ler do verso 1 até o verso 19. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao seu ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Até aqui. Jesus está explicando a Nicodemos, né, o que é o novo nascimento. Foi exatamente aquilo que nós cantamos agora há pouco. Né? Então essa é uma obra, uma operação do Senhor, do Espírito Santo, na vida do homem, na vida da mulher. A conversão é um verdadeiro milagre. Né? Isso é uma obra de Deus. Então Deus pega uma pessoa com muitas culpas, cheia de pecado, e Deus, ele transforma, ele muda essa pessoa, ele muda a mente dessa pessoa. Né? Então essa pessoa, então, ela passa agora a ter novos hábitos, né? Uma nova conduta, uma nova vida. Então isso é a verdadeira conversão. A verdadeira conversão implica em mudança, em transformação. Se isso não acontece, então, logo, vamos dizer que essa conversão não é uma conversão verdadeira. Né? Então, aonde o Evangelho entra, tem que ter mudança, tem que ter transformação. Esse é o Evangelho, esse é o poder de Deus, transformando pecadores como eu, como todos que estão aqui, né? Conversão. Essa é uma obra divina, um milagre na vida do homem. Vamos louvar. A verdadeira conversão é o morrer do velho homem, mas é também o ressurgir de um novo ser, de um novo homem. Este morrer é triste estar por causa dos pecados meus, também deixar e odiar tudo que não agrada a Deus. O ressurgir de um novo ser é a alegria do Senhor, forte desejo de viver pra sua glória e seu louvor, fazer boas obras, praticar sua vontade e sua lei, viver só para agradar nosso Senhor e nosso Rei. Quero começar a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 11 e versículo 2. E aqui a palavra de Deus diz: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Meus irmãos, amigos, convidados, se vocês sabem alguma coisa sobre o ministério de Jesus, sobre os tipos de coisas que ele fez durante seu ministério, você sabe, provavelmente pensa assim como eu, que teria sido incrível, na verdade, estar presente para ver e para experimentar o que ele fez. Os milagres, todas essas coisas. Nós ouvimos Jesus descrevendo o seu ministério no versículo 5 que nós lemos de Mateus 11. Em resposta a uma pergunta dos discípulos de João Batista. João foi enviado por Deus para preparar o caminho para a chegada do Messias. Podemos dizer que João era o último dos profetas do Antigo Testamento, preparando o caminho para o Messias. E agora João estava preso. Mas as notícias sobre Jesus chegaram a ele até na prisão. E ele quer saber agora o que Jesus está fazendo. E ele não tinha certeza. Ele tinha sido enviado para preparar o caminho, mas agora ele tinha uma pergunta. Ele queria confirmação. Jesus, ele era o Messias, na verdade? Aquele para quem ele estava preparando o povo para receber? E a resposta de Jesus basicamente diz que ele está fazendo todas as coisas que foram profetizadas pelos profetas sobre o Messias no Antigo Testamento. Os cegos estavam recebendo sua visão. Os coxos estavam recebendo força para andar, força para caminhar. Os leprosos estavam sendo purificados, as doenças curadas. Os surdos estavam tendo a sua audição restaurada. Os pobres estavam ouvindo as boas novas do reino de Deus. Até os mortos estavam sendo ressuscitados. Claramente, então, o que Jesus está dizendo claramente, eu sou o Messias. Eu sou o ungido servo de Deus, enviado a esse mundo para tomar o seu trono, para reinar. Tudo o que os profetas do Antigo Testamento predisseram estavam acontecendo agora.
Mas depois disso, Jesus acrescenta mais uma declaração. É uma declaração que pode parecer surpreendente, dado o que ele acabou de dizer sobre seu ministério, sobre a natureza do seu ministério, e todas as coisas tão lindas, tão emocionantes que estavam acontecendo. Ele acrescenta: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza por minha causa. E depois, no final do capítulo 11, que nós lemos também, Jesus faz um chamado. É um chamado muito convincente e lindo também, para as pessoas o sigam. O que esse chamado deixa bem claro os tipos de bênçãos que seus seguidores experimentarão. Vinde a mim, ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E o que vocês vão encontrar se me seguir? Achareis descanso para vossa alma. E qual tipo de jugo tendes para tomar sobre vós? Jesus diz: um jugo suave e um fardo leve. Pense nisso. O que pode ser melhor do que isso? Essas boas novas que Jesus está anunciando aqui. O que pode ser melhor? O que poderia ser melhor do que ser bem-vindo, acolhido para descansar, repousar em Jesus? Aprender com alguém, seguir alguém que é tão humilde e gentil, manso, encontrar descanso nos seus trabalhos e fardos nele. O que poderia ser melhor do que isso? Que possível razão poderia haver para se ofender com isso? Para ser ofendido? Para ver ele como tropeço, pedra de tropeço? Que possível razão poderia haver para rejeitar essa mensagem? E nós encontramos a resposta a essas perguntas na breve oração de Jesus, no versículo 25. Se ainda tem as Bíblias abertas, pode ler versículo 25, essa pequena oração. E Jesus, nessa oração, ele menciona dois tipos de pessoas: os sábios e instruídos, por um lado, os sábios e os instruídos, e, por outro lado, os pequeninos. Dois tipos de pessoas, uma divisão nítida entre esses dois grupos. E isso mostra, essa divisão e essa oração de Jesus, mostra por que as pessoas rejeitam a mensagem do Evangelho e por que as pessoas a aceitam. Por que essas respostas diferentes? Porque mostra a atitude que precisamos ter quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho. Quando nós estamos, sentido aqui, ouvindo a palavra, ouvindo a leitura do Antigo Testamento, do Novo Testamento, todas essas coisas, qual deve ser a nossa atitude? Como nós devemos ficar em relação à palavra que nós estamos ouvindo? A atitude que nós precisamos é mostrada por Jesus. Porque aqueles que se consideram sábios, provavelmente todos nós conhecemos pessoas assim. E essas pessoas imaginam que sabem tudo. Acreditam que têm todas as respostas a todas as perguntas nesse mundo. Eu tenho resposta a tudo. Eu não tenho dúvida sobre nada. Eu tenho certeza na ciência, eu tenho certeza na minha educação, eu tenho certeza no meu senso comum, eu tenho confiança em todas essas coisas. Eu sei tudo, eu não tenho problema com isso. Então essas pessoas também se consideram a autoridade máxima em tudo, porque são muito bem educadas, porque são muito inteligentes, porque sabem muito, aprenderam muito ao longo da sua vida. E essas são as pessoas que ficarão escandalizadas com o Senhor Jesus. Que se recusarão a seguir o Senhor Jesus, porque imaginam erroneamente que não precisam dele. Eles se recusam a se humilhar diante de Jesus. Porque realmente, quando se trata disso, são arrogantes. Elas podem ser sábias, podem ser bem educadas, muito bem informadas aos olhos do mundo, mas a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a assim chamada sabedoria desse mundo. Mas também há aquele segundo grupo que Jesus menciona na sua oração, os pequeninos. Então, tem por um lado os educados, os inteligentes, respeitados, por outro lado temos os pequeninos. Temos alguns deles aqui essa noite. E as crianças pequenas sabem que não sabem tudo. Elas sabem que têm muito a aprender. E mais importante do que até isso, elas sabem que são completamente dependentes dos seus pais. Precisam de tudo dos pais. E confiam nos pais para fornecer todas essas coisas. Então tem
uma certa humildade e também confiam em seus pais para cuidar delas. E o que Jesus diz, o que nós lemos em Mateus 18 também, para entrar no reino, nós precisamos, e o reino é o reino de Cristo, o reino do céu, o reino de Deus. Para entrar nesse reino, nós precisamos ser dessa forma como crianças pequenas. Precisamos ser humildes diante de Deus. Precisamos perceber e entender que não somos realmente tão grandes, tão importantes, tão especiais como muitas vezes nós gostamos de imaginar que somos. Nós precisamos perceber e entender que necessitamos desesperadamente de algo. Somos incapazes de fornecer isso para nós mesmos. Temos que entender isso como uma criança, como um pequenino entende a sua dependência completa e absoluta dos seus pais. A mensagem é: se você não se humilhar, se você não aceitar essa mensagem, você não vai aceitar essa mensagem sem essa humilhação. Então, essa mensagem tão linda, tão gloriosa, será rejeitada por causa do nosso orgulho, o orgulho humano. Então, humilhe-se, meu encorajamento, o chamado do Evangelho, humilhe-se diante do Senhor. Reconhece sua necessidade do Salvador. Porque todos nós precisamos do Salvador. Nenhum de nós podemos escapar, enfrentar o julgamento de Deus no final. Nós temos uma vida só. Temos que usar essa vida e ouvir a palavra e responder a palavra quando nós temos a chance que Deus dá, quando temos a oportunidade. Nós temos que responder. E o último encorajamento: busque Jesus. Tome seu jugo sobre si mesmo, porque nele e somente nele você vai encontrar descanso. Amém. Amém.